Olá pessoas, aqui é a Amanda e esse é o canal Entre as Páginas. Bom, hoje eu vim fazer a resenha de um livro que eu gostei bastante, mas eu vou falar mais em relação a ele, que é Americana, da Chimamanda Ngozi Adichie. Ai, gente, o nome dela é lindo, mas às vezes eu me enrolo pra falar porque eu tenho um probleminha com nomes. Mas enfim, gente, esse livro aqui eu virei à noite lendo pra terminar, porque ele me prendeu demais. Ele vai contar a história da Ifemelo, que é uma nigeriana, tá? E o primeiro capítulo é ela contando como ela tá decidida de voltar dos Estados Unidos para a Nigéria. Então tu já sabe que ela é uma nigeriana que foi morar para os Estados Unidos, não é spoiler. E que ela deixou um namorado na Nigéria, que é o Obinze, e ela nunca mais soube dele. E também mostra que o Obinze, na Nigéria, se tornou uma pessoa extremamente rica. Tá? Ele se tornou um homem de negócios extremamente rico. E aí vai começar a desenvolver a história dos dois e como eles chegaram até aquele momento, sabe? De, tipo, ela nos Estados Unidos e ele na Nigéria, um homem rico. Eles se conheceram quando eles eram muito novos, tá? No ensino médio. Ele, na verdade, estava meio que programado pra ele namorar uma amiga dela, só que ele se interessou por ela e foi meio que uma paixão à primeira vista, assim, sabe? E aí eles começaram a namorar no ensino médio, foram pra faculdades junto e tudo mais, e ele tinha uma ambição muito grande de morar nos Estados Unidos. E ela não, tipo, ela não entendia o porquê que ele via os Estados Unidos como uma coisa tão maravilhosa. Mas na faculdade deles começou a acontecer muitas greves e tudo mais, porque o governo da Nigéria estava passando por uma situação muito complicada, muito complexa. E aí, tipo, como ela... falaram pra ela tentar uma bolsa tentar o visto nos Estados Unidos pra estudar lá. E antes disso, conta a história da tia dela, da tia Uju, que era uma mulher linda, maravilhosa, que se relacionou com um general, um homem casado, e teve um filho com ele, porque na Nigéria, pelo que o livro conta, tipo, tinha uma cultura que as mulheres, tipo, tinham casos com homens ricos, era super normal um homem rico manter uma mulher jovem em outra casa e dar tudo pra ela e tudo mais. E a tia Uju era essa, tipo, ela era uma amante que o general pagava tudo. Até que a tia Uju engravidou. E a Femelo não gostava do general, tá? Tipo, ela não entendia o porquê que a tia Uju, uma mulher linda, maravilhosa, ficava com um homem tão asqueroso, porque ela descreve ele assim. Aí ela engravida e o general muda da água pro vinho, ele é maravilhoso com o filho da tia Uju, que é o Dick. E, enfim, eles mudam completamente. Só que depois de um tempo acontece uma coisa muito ruim com o general, que eu não vou contar, vocês precisam ler. E a tia Ju resolve ir para os Estados Unidos, porque o general pagou tudo para ela ter o Dick lá nos Estados Unidos, para ele ter a cidadania americana, caso algum dia eles precisassem sair de lá. E aí ela precisou sair da Nigéria e foi fugida para os Estados Unidos. Então a Femelo já tinha alguém nos Estados Unidos para tentar essa vida lá na faculdade, sabe? Aí ela tem o visto dela aprovado e ela faz planos para ela e o Obenzi continuarem juntos. Só que quando ela chega nos Estados Unidos, mostra tipo, a dificuldade que uma mulher nigeriana, negra, né, no caso, como ela relata no livro, vindo de qualquer país que seja, mas ela, como ela fala, ela é uma pessoa negra mesmo, não é uma pele mestiça, como ela diz no livro, sabe? Ela fala que na Nigéria tinha as pessoas que eram consideradas bonitas eram as pessoas que eram mestiças e tinham a pele um pouco mais clara. E ela não era assim. Isso é o que o livro mesmo diz, tá, gente? Porque não é meu local de fala, então só contando o que o livro fala. Aí ela vai para os Estados Unidos e começa a mostrar todas as barras que ela tem que enfrentar para ela conseguir pagar aluguel, pagar a faculdade, porque ela não conseguiu uma bolsa integral, ela tinha que pagar alguma coisa da faculdade, sabe? E aí mostra o período que ela ficou com a tia Ju e com o seu primo Dick, do vínculo que ela criou com ele, que é um vínculo muito lindo, muito bonito, que vai fazer parte de todo o livro. E de como o Obinze ficou na Nigéria e ficou sozinho, sabe? Tipo, ficou lá. Mas eles tinham um plano pra ele, pra depois que ele se formasse, ele ir pros Estados Unidos com ela e tudo mais, e, tipo, ia dar tudo certo. É muito interessante que mostra, tipo, são flashes, tá? Tipo, vai mostrando o atual e o passado
intercalando, tipo, os capítulos. E assim como vai mostrando a visão da Efemelo e a visão do Obinze. Então é muito complexo eu contar tudo numa linha cronológica pra vocês, porque não tem como, porque o livro é assim. Aí mostra quando a Efemelo vai tendo os flashes que ela tá nos Estados Unidos se preparando para voltar pra Nigéria, ela tá num salão de beleza fazendo as tranças dela, pra ela poder voltar, e ela vai tendo esses flashes de lembranças da vida dela na Nigéria antes dela ir pros Estados Unidos. Aí ela conta de como era a vida dela lá, os costumes da Nigéria, tipo, da mãe dela, que era extremamente devota a Deus, e, tipo, tudo era graças a Deus, e se alguma coisa dava errado era graças ao demônio. Enfim, ela começou a mostrar todas as tradições de como a mulher era muitas vezes inferiorizada, e de como na Nigéria ela não se via como uma pessoa negra. Tipo, ela não tinha, tipo, eu sou negra. Tipo, ela não tinha que ficar pensando nessa condição de raça na Nigéria. E quando ela chegou nos Estados Unidos, que ela começou a entender a condição de raça. Porque ela começou a ver o que era o racismo, sabe? Que na Nigéria ela não tinha, porque todo mundo era negro, entende? E claro que eles adoravam, tinha casos de pessoas que adoravam pessoas brancas e tudo mais. Só que entende que, tipo, a grande maioria na Nigéria era negra, então ela não sentia o preconceito. E quando ela foi para os Estados Unidos, ela começou a sentir isso. E é uma coisa que me abalou bastante, sabe? Porque aí fala diversos assuntos sobre a perspectiva de mulheres, de ser mulher e ser negra num país onde é racista e não admite que é racista, sabe? Mostra todas as barras que ela teve que enfrentar porque ela não conseguia emprego quando ela chegava nos Estados Unidos. Mesmo ela tendo uma amiga lá que ajudou ela horrores, que era a Ginica, ela não conseguia se estabilizar, sabe? E a única coisa que ela tinha de bom era o Obinze na vida dela. Só que ela tava desesperada por dinheiro, porque ela precisava pagar o aluguel que ela dividia com outras meninas. E acaba que ela tem que recorrer a uma solução que faz muito mal pra ela, que eu não vou contar, porque, tipo, só lendo pra te entender a dor que ela teve que passar como mulher, como pessoa, como ser humano, pra conseguir pagar o dinheiro do aluguel e pagar a faculdade e tudo mais. Então, assim, é uma coisa que eu lendo passei mal, assim, de chorar lendo a situação que ela passou. E, tipo assim, muito tocante. É um livro que, tipo, mexe contigo e te mostra a realidade de verdade. Eu fiquei muito triste com aquela parte do livro. E graças a esse acontecimento, ela simplesmente se afasta de tudo. Ela entra numa depressão. E ela nunca mais responde o Obinze, ela nunca mais atende as ligações dele, não responde mais os e-mails e, tipo, simplesmente some, sabe, da vida dele. Ela nunca mais fala com ele. E é por isso que eles estão hoje, tipo, sem saber nada um do outro, sabe? No momento atual. Aí mostra a perspectiva do Obinze também. Depois de um tempo ele foi pra Inglaterra tentar a vida lá, porque ele teve o visto dele negado pros Estados Unidos diversas vezes. E aí ele vai pra Inglaterra tentar a vida dele lá. E eu não vou contar muito dessa parte, porque ele passa muitos perrengues na Inglaterra mesmo. Porque ele não consegue o visto dele e ele fica ilegal no país durante muito tempo. E, tipo, pra ele viver nessa condição de ilegal, ele passa por várias coisas terríveis também, sabe? Muito triste, de verdade. Aí, conta de como a Efemelo conheceu vários caras nos Estados Unidos. E assim, ó, nossa, gente, eu peguei um ranço, mas um ranço de praticamente todos os homens dessa história. Porque cada um era problemático num grau, sabe? Tipo, e não entendia ela de um jeito. E ela, por ser criada numa cultura, por mais que ela fosse completamente contra a cultura dela, tipo, em alguns aspectos de ser mais rebelde, digamos assim, de ser mais dona de si, quando ela tava no relacionamento, ela acabava mudando o jeito dela pra agradar aquele cara, sabe? E, tipo, era uma coisa que dá pra ver, assim, na história, que é uma coisa que incomodava muito ela. E ela, tipo, sei lá, sabe? Tipo, é um conflito interno muito grande por conta da cultura, de que a mulher tinha que agradar o homem e tudo mais, que ela não concordava com aquilo na Nigéria, de que, tipo, a mulher tinha que ser submissa, só que às vezes ela acabava tomando essas atitudes, sabe? Aí também conta que ela, quando ela foi para os Estados Unidos, ela conseguiu trabalho e tudo mais depois de um tempo, graças a um namorado dela. Mas ela resolve que aquilo não é vida pra ela não consegue, depois de se formar e tudo mais, ela não consegue conciliar aquilo e ela começa a escrever um blog sobre a perspectiva de uma negra não americana sobre os acontecimentos nos Estados Unidos, sabe? Tipo, que aconteciam com negros americanos. E aí ela começa a relatar tudo lá, de tudo que ela passava, dos preconceitos, e ela ficou muito famosa com esse blog, ela começou a ganhar muito dinheiro com esse blog. Aí, enfim, ela teve vários namorados,
Conta principalmente a parte do Kurt e do Blaine, eu não sei se é assim se fala o nome dele. E que o Kurt era um namorado branco que ela teve e o Blaine era um negro americano, tipo, ele tinha nascido nos Estados Unidos. E aí ela mostra diversos conflitos que ela passou com esses relacionamentos e com outros caras que ela se envolveu. Porque, por mais que fosse um relacionamento muito bom, sempre tinha alguma coisa que incomodava ela, sabe? Mas enfim, eu fiquei muito mexida com os relacionamentos que ela teve, porque tipo, eu me coloco no lugar dela como mulher e de como a sociedade ensina que nós devemos agir, sabe? E é compreensível o que passa na cabeça dela, mas é muito indignador o que os caras fazem na história, tipo, as atitudes que eles tomam. A hipocrisia, assim, sabe, em alguns momentos. Muito complexo. Mas aí, enfim, ela resolveu. Não vou contar mais nada em relação a isso, mas aí, em um certo momento da vida dela, ela resolveu que, depois de 13 anos morando nos Estados Unidos, convivendo com a tio Ju e com o Dick, tendo uma vida incrível lá, ela resolveu que não queria mais aquilo e ia voltar pra Nigéria. Aí começa a contar o que ela ia fazer quando ela chegasse na Nigéria, né? Porque, tipo, o Obinze tava lá e ela sabia que agora o Obinze era um cara rico, bem sucedido, com uma mulher e uma filha. E ela, e de um jeito ou de outro, eles iam se encontrar. E ela sempre soube da vida dela inteira, e ele também, que eles eram o amor da vida um do outro. Só que agora era tudo muito complexo, pela cultura da Nigéria, que tipo, não se divorciava por causa, tipo, não gosto mais. Não existia isso, sabe? Se divorciavam por outros motivos, mas não porque não gostam mais de ti e quero ficar com outra pessoa. Ainda mais quando tu tem filho e tudo mais, meio que tu deve continuar com aquela família, tipo, pelo que dá a entender pelo livro, sabe? De um conceito bem tradicional. E aí eles se revêem e tudo mais, só que, enfim, não tem como tu, até vários momentos do livro, tu não sabe o que vai acontecer. Eu gostei muito de todo o livro, porque conta vários momentos, assim, complicados da vida dela e dele no exterior, tipo, todas as barras que eles passaram, de todo o preconceito que sofreram. E, tipo, me ensinou muita coisa, sabe? Que as pessoas falam que todo mundo é preconceituoso, tipo, que ela fala nisso num texto dela, né? Todo mundo é preconceituoso, só que as pessoas não veem que são preconceituosas, porque a gente se criou numa sociedade preconceituosa, e, tipo, quem falar o contrário disso tá sendo ignorante, tá ignorando os fatos, sabe? Todos nós crescemos numa sociedade racista e ela fala na perspectiva dos Estados Unidos, né, claro, que eles tentam meio que ignorar isso, sabe? Eles falam que um tempo atrás isso não poderia acontecer e hoje pode, então nós já melhoramos muito. Só que a questão é que aquilo nunca deveria ter acontecido, entende? E as pessoas acham que a sociedade fez uma grande coisa por ter mudado, só que não entendem o X, a questão, a problemática central, sabe? E, tipo, não é meu local de fala, então eu não vou saber explicar pra vocês de uma forma correta. Então eu aconselho que vocês leiam o livro mesmo em relação a isso, por causa da questão do racismo, que não é meu local de fala, eu nunca vou saber explicar sobre isso, mas eu vou saber pelo menos me comportar de maneira de uma maneira respeitosa com as pessoas, né? Por isso que eu gosto dessa temática. Porque eu nunca vou saber tudo sobre isso, porque não é minha vivência, mas eu gosto de ouvir as pessoas que têm a falar sobre isso. E a Chimamanda é uma pessoa que fala sobre isso muito nos seus livros, nos seus manifestos e tudo mais. E eu gosto de ler as coisas dela pra aprender o que aconteceu mesmo, sabe? É que nem o livro que eu tô lendo de Mulheres, Raça e Classe, que também fala sobre a questão do racismo nos Estados Unidos, e eu tava lendo os dois livros ao mesmo tempo e entendendo muita coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, entende? Então eu realmente aconselho muito vocês a lerem este livro. Eu realmente achei que ficou muitos detalhes pra depois, e o final do livro não me agradou muito, mas eu dei 4 estrelas pro livro, porque eu gostei, de verdade, só que eu achei que ficou muito pra depois, algumas coisas, é um nível grande, então não teria por que deixar tanta coisa pra depois, e ficou meio que inacabado, sabe? Ficou umas coisas sem alguns personagens, assim, no final, que não falou nada sobre eles, sobre a família dela, por exemplo, e então eu não gostei muito disso, sabe? Do final, mas do final da história romântica, digamos assim. Mas a abordagem, todas as questões sociais e tudo mais, e raciais que o livro traz, eu adorei aprender. Não vou falar sobre isso aqui, porque não é meu local de fala, então vocês têm que comprem esse livro, leiam este livro, idolatrem este livro, porque ele traz muitos ensinamentos. E vocês vão gostar de verdade. Tipo, eu não gostei do final por uma questão minha. Tipo, assim, não tem nada a ver com os personagens e coisa assim. Eu só achei o final meio atropelado.
Então foi por isso que eu não gostei tanto, não foi assim, ah, maravilhoso. Porque eu acabei, tipo, quando eu li a última frase, eu passei, porque eu achei que tinha mais capítulos, sabe? E aí era agradecimentos, eu fiquei, mas não tinha nada a ver com a história em si, foi uma coisa que eu esperava mais. Acho que eu botei muita expectativa em cima do livro em relação à história dos personagens. Mas, enfim, era isso. Leiam esse livro de verdade. Eu não sei muito se eu falei muito bem sobre ele, porque eu terminei de ler ele essa madrugada, então eu acordei há pouco tempo, tô meio zonza pra gravar esse vídeo. Mas leiam, tá? Vocês vão gostar. O final é relativo pra cada pessoa, tipo, pro gosto literário de cada um. Mas a história em si tem muita coisa que ensina muito, sabe? Tipo, todos os problemas que o Obenzi passou na Inglaterra sendo um nigeriano ilegal no país. A Melo, por mais que tenha conseguido o visto dela nos Estados Unidos, todo o preconceito que ela passou lá, tanto por pessoas negras de lá, quanto pessoas brancas, principalmente pessoas brancas, né, óbvio. E, tipo, também muito a questão da tia Ju e do Dick, porque ela foi pra lá, ela era uma médica, só que pra ela se tornar médica nos Estados Unidos demorou muito, sabe? Pra ela conseguir exercer a profissão dela lá. E o Dick, por mais que seja um americano, porque ele nasceu lá, ele sofre muito, sabe? A questão de raça nas escolas, porque a tia Ju coloca ele nas melhores escolas e tudo mais, e ele geralmente é o único negro. Então ele não se encaixa, por mais que ele saiba que ele é de lá, que ele nasceu lá, ele não se encaixa. Então mostra, tipo, por diversos ângulos, sabe? Tipo, a questão do preconceito nos Estados Unidos. E, e aí ela fala muito também de, tipo, a escravidão já acabou faz tanto tempo e tudo mais. Só que, tipo, na perspectiva do livro, ela fala, mas há 50 anos eu não poderia andar no ônibus, tipo, se não fosse no banco de trás, que tinha essa questão deles lá, né? Que, tipo, eu não poderia andar no ônibus se não tivesse com uma criança branca no metrô e tal, porque tinha essas regras muito loucas lá nos Estados Unidos em relação a isso, né? Que é uma coisa que eu preciso aprender muito ainda, que eu estou lendo Mulheres, Raça e Classe para isso, para aprender. Mas, enfim, traz muita questão social, racial e também da questão do machismo e feminismo, porque, nossa, é muita informação nesse livro. É um livro grande, mas eu amei de verdade, assim, ó, leiam, tá? Só leiam, porque eu não vou conseguir contar e trazer toda a essência que esse livro tem, porque eu fico confusa de tanta coisa maravilhosa que tem nesse livro. Enfim, tipo, nas questões da mensagem que ele quer trazer, é perfeito, mas a história romântica mesmo de tudo, eu achei um pouquinho blá, sabe? Um pouquinho clichê demais no final. Mas era isso, espero que vocês tenham gostado. Leiam os livros de verdade, eu quero muito que as pessoas leiam esse livro. Eu recomendo todos os livros da Chimamanda, porque eu acho incrível a escrita dela. Não se esqueçam de curtir, de comentar, se inscrever no canal e seguir o canal lá no Instagram, porque isso vai ajudar muita gente de verdade. A gente, eu, né, a única pessoa que trabalha aqui. Mas enfim, um beijo e até a próxima.